Olá, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Hoje nós nos reunimos mais um dia como esse que estamos vivendo, com tudo aquilo que o Senhor já nos deu, já preparou para as nossas vidas nesse tempo, e por isso devemos ser gratos a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de vivermos, de desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para a vida da gente, a saber que o nosso Deus, Ele sempre derrama sobre a nossa vida, através do seu amor, da sua misericórdia, nos dá saúde, nos dá o sustento, nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver os nossos dias em paz e sempre vivendo como Ele quer que a gente viva. Então, devemos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Hoje é domingo e nós começamos mais uma semana. Espero que os irmãos estejam juntamente conosco hoje à noite no culto que prestaremos ao Senhor. E desde já quero pedir que você compartilhe com seus amigos, com seu vizinho. Peça para ele assistir juntamente com você e juntar a nós também na igreja, a estarmos juntos cultuando o nosso Deus para exaltar e louvar o seu santo nome. Irmãos, hoje eu queria pensar com cada um de vocês acerca de um texto em que o apóstolo Paulo escreveu para todos nós. O texto que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1 até o versículo 10. A gente vai ler esses 10 versículos. E é um texto em que o apóstolo Paulo fala acerca de si mesmo, do seu ministério, mas também desafia para nós, nos desafia sobre a nossa forma de vivermos, de servir ao Senhor, sobre a forma como temos lidado com o nosso serviço no reino de Deus. E o texto diz o seguinte, 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, expirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o moral seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, nesse texto que nós lemos, como já falei, o apóstolo Paulo, ele é um momento na carta, na verdade um trecho da carta aos Coríntios, essa segunda carta aos Coríntios, em que o apóstolo Paulo ele vai falar acerca do seu ministério. E, na verdade, ali é o começo, dos primeiros pontos, trata sobre isso, a carta da reafirmação da seriedade do ministério do apóstolo Paulo. Inclusive, nós já começamos a estudar essa carta com os irmãos e tivemos que parar durante essa pandemia. A gente parou o estudo da carta, mas vamos voltar a estudá-la. Mas eu queria pensar com os irmãos novamente acerca desse texto, em que o apóstolo Paulo fala para os irmãos em Coríntios, mas lembra também para a gente acerca do seu ministério, da seriedade que ele vinha levando enquanto cristão, enquanto servo do Senhor. E isso deve também nos desafiar enquanto participantes do reino de Deus, enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, acerca de como temos levado a nossa vida no serviço do reino de Deus, na nossa comunhão com Cristo, na nossa forma de ser cristão. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo,
no começo desse capítulo 5, vai nos lembrar de que a nossa casa, a qual nós almejamos, nós esperamos viver, é uma casa que não está preparada para nós aqui nesse mundo terreno, nessa vida corruptível, nessa vida que se acaba, nessa vida que pode ser destruída. A nossa vida, na verdade, a nossa casa, na verdade, está na vida celeste, está no plano celestial, acerca daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, acerca daquilo que o Senhor preparou para a nossa vida futura, que viveremos ao lado dele eternamente. E sabe, irmãos, isso deve nos desafiar acerca do pensamento de que o nosso alvo de vida, o nosso propósito, o objetivo da nossa vida não deve estar baseada nas coisas que nós vivemos no aqui, no agora, nessa vida terrena que nós enfrentamos e passamos por dificuldades na vida. E é bem interessante quando o apóstolo Paulo nos lembra de que se nós passamos por momentos difíceis, quando diz aqui no versículo 2, e por isso neste tabernáculo gememos, ou seja, nós passamos por momentos difíceis, gememos. O gemido é um sinônimo de algo não muito legal, que é algo diferente que acontece na nossa vida. E por isso ele diz, nós aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, quando nós passamos por momentos difíceis aqui nessa vida, quando nós gememos, e o apóstolo Paulo usa esse termo também lá em Romanos capítulo 8, diz que a criação geme como em dores de parto. Ou seja, pelos sofrimentos que passam aqui nessa terra, nessa vida, pelas coisas que nós enfrentamos, que vão de encontro àquilo que Deus quer que a gente viva, isso também nos traz sofrimento, porque nós estamos distante de Deus. E quanto mais distante nós estamos do Senhor, mais nós experimentamos aquilo que não é bom para a nossa vida. E acerca desses momentos difíceis que nós passamos, o apóstolo Paulo nos lembra de que nós devemos nos regozijar, nos alegrar e trazer esperança ao nosso coração acerca da nossa morada da nossa morada celestial, daquilo que está reservado para a nossa vida no futuro. E sabe, irmãos, muitas vezes nós vivemos a nossa vida nos baseando somente no aqui e no agora. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se a nossa vida fosse acabar ou viver quando esse mundo terreno aqui chegasse ao fim. Quando o plano dessa vida que nós vivemos aqui agora fosse o resultado final. Quando nós sabemos que enquanto cristãos nós temos algo muito maior, nós temos algo muito imensurável que espera por nós. Isso é a glória futura do próprio Deus que tem reservado para as nossas vidas. E mais uma vez, fazendo o link ao capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo vai nos lembrar exatamente isso, que os sofrimentos que nós passamos, ou seja, as coisas do dia a dia que a vida nesse plano terreno aqui nos oferece, são comparados a nada diante daquilo que Deus tem preparado para nós na glória futura, na nossa morada celestial, na nossa vida que é reservada para a gente após a morte. E isso é possível porque o próprio Jesus, ele garantiu para a gente quando morreu na cruz do Calvário, ele garantiu para todos nós a vida eterna, a restauração dos nossos dias. Por esse tempo nós temos falado muito sobre a restauração de Deus na nossa vida. E esse é também mais um plano que nós podemos pensar acerca da restauração. A morada celestial que teremos. Ou seja, o alvo da nossa vida não deve estar no aqui, no agora. Nós devemos viver a nossa vida lembrando de que o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu o mal maior que nós poderíamos enfrentar. E a saber, a morte, a condenação eterna. E por isso a nossa vida deve estar regida, deve ser lembrada sempre e deve ser enchida de esperança por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E o que Ele fez é algo muito maior do que aquilo que a gente pode viver nessa vida terrena. Então, irmãos, as dificuldades que nós enfrentamos, os sofrimentos que nós passamos, quando muitas vezes nós gememos por estar passando por momentos difíceis na nossa vida, lembremos nesses momentos difíceis de que aquilo que nos aguarda, a morada celestial, é algo muito maior. É algo que não pode ser comparado, é aquilo que o próprio Deus preparou para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo vem falar para a gente acerca de alvo, qual tem sido o alvo que nós temos levado, qual tem sido o alvo que nós temos tido na nossa vida, qual o objetivo que nós temos
vivido nesses dias? Será que estamos focando? Será que estamos vivendo sempre lembrando daquilo que pode trazer aflição ao nosso coração? Será que temos lembrado sempre daquilo que nos afasta de Deus? Porque, sabe, uma das perspectivas desse texto que nós lemos também é quando o apóstolo Paulo fala da seriedade do seu ministério. Ele está falando que, para ele, o que importa não é a vida do aqui, do agora que ele vive, mas a vida celestial, e por isso ele leva o seu ministério a sério. E isso aplicando a nossa vida enquanto cristão, nós podemos lembrar que se nós não levamos em conta de que o nosso alvo tem que estar nas coisas celestiais, naquilo que o próprio Deus preparou para a nossa vida, nós vamos passar por dias difíceis com mais peso na nossa vida. Primeiro, por saber que as dificuldades que a vida nos oferece não é algo legal. E segundo, porque quando nós não temos o nosso alvo no Senhor, a nossa vida não está focada no alvo, nas coisas celestiais, nós vivemos aquilo que é dessa vida terrena, aquilo que é da carne, aquilo que é do nosso próprio eu, do nosso ego. E isso é o que nos faz distanciar da vontade de Deus para a nossa vida. É quando nós abrimos mão daquilo que é do Senhor e queremos viver aquilo que é da nossa própria vida. E acerca disso, irmãos, o apóstolo Paulo vai lembrar para a gente continua no texto, a partir do versículo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o poder do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, o apóstolo Paulo vai nos lembrar que todas as vezes que vivemos a nossa vida, não lembrando daquilo que ele preparou para a gente, da morada celestial, mas quando vivemos a nossa vida no nosso corpo, quando vivemos a nossa vida nessas coisas terrenas, nós nos ausentamos de Deus. Ele nos lembra isso. Então o desafio para a gente é que vivamos a nossa vida tendo alvo no Senhor, tendo alvo naquilo que é eterno, naquilo que é celestial, e não no terreno, não naquilo que a gente vive no aqui e no agora. Porque quando a gente vive a nossa vida no corpo, na carne, nas nossas próprias vontades, nas coisas que essa vida terrena nos oferece, nós nos ausentamos de Deus e precisamos estar cada vez mais presentes, juntos com Deus, vivendo sempre aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. E o texto vai seguir no versículo 8, que vai culminar exatamente nisso. O apóstolo Paulo vai dizer: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo está falando de si mesmo aqui. Ele está lembrando que é mais importante que ele deixe de habitar no seu próprio corpo e estar presente no Senhor. E esse desafio de vida para todos nós enquanto cristãos. Sabe, irmãos, às vezes levamos a nossa vida de servos, querendo vivê-la de forma como bem entendemos ou da forma como achamos que convém a nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo, de que o ministério dele era algo sério. Ele levava o seu ministério de servir ao Senhor de forma séria, exatamente porque ele preferia não viver a sua vida segundo o seu próprio corpo, mas segundo aquilo que Deus havia preparado para ele. E isso Deus também preparou para nós. O Senhor Deus preparou a nossa vida de vivermos segundo a vontade dele, não segundo a nossa própria vontade. O Senhor quer que a gente abra mão daquilo que somos. E aqui nós falamos de renúncia. O Senhor Deus quer de nós renúncia. O Senhor quer que a gente abra mão da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, da nossa carne, do nosso corpo, das vontades que devem sempre nos conduzir para distante de Deus. Devemos abrir mão de tudo isso para viver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Isso é, como a gente falou nas mensagens anteriores, de vivermos a nossa vida buscando sempre meditar na palavra de Deus, buscando sempre meditar naquilo que o Senhor tem revelado para as nossas vidas. Sabe, irmãos, precisamos mais que nunca viver a nossa vida olhando para as coisas celestiais, buscando viver e construir, na verdade, a nossa vida no sentido de prepará-la para habitar na casa celestial que Deus tem preparado para nós na nossa vida futura. Essa vida terrena aqui, irmãos, é uma vida corruptível, é uma vida em que o ferrugem consome, em que a traça corrói.
E nós bem sabemos que nós fomos chamados para viver uma vida, em uma realidade em que, quando chegarmos nela, não haverá ferrugem, não haverá traça que corroerá a vida em que nós receberemos do Senhor. Porque aquilo que vem de Deus, ele é eterno. E é muito mais importante do que aquilo que a gente vive no aqui e no agora. O próprio Jesus disse que devemos buscar as coisas do alto, devemos nos preocupar com aquilo que vem de Deus para a nossa vida, porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E sabe, irmãos, o nosso desafio de vida enquanto cristão é vivermos a nossa vida com base naquilo que Deus tem preparado, tem reservado para a gente. Precisamos abrir mão da nossa vida, porque quando nós vivemos a nossa vida com base na nossa própria existência, com base no nosso próprio desejo, nosso próprio coração, nós experimentamos aquilo de pior que a vida tem a oferecer para nós. Porque o nosso ego, o nosso eu, sempre vai ser tendencioso a fazer com que a gente viva dias maus. Sabe, irmãos, o que é a ansiedade que nós vivemos nesses dias? A ansiedade é nada mais do que a preocupação que a vida oferece para nós. E bem sabemos que isso é algo natural da vida humana. Mas quando a ansiedade se torna algo que preenche todo o nosso coração, quando nós deixamos com que as preocupações da vida tomem conta de nós de forma completa, é nesse momento em que a gente vive a vida não segundo a pátria celestial que tem preparado para nós, mas segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio eu, segundo aquilo que nós bem entendemos e nós queremos viver. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver uma vida de paz. Deus nos chamou para viver uma vida sem ansiedade. Deus nos chamou para viver uma vida que serve a Ele em plenitude, que abre mão da preocupação para cumprir a vontade de Deus. O Senhor Deus nos chamou para vivermos em paz com Ele. O Senhor nosso Deus nos chamou para viver a alegria que somente Ele pode nos dar. E sabe, irmãos, quando a gente não vive com o nosso alvo no celeste, com o nosso alvo naquilo que é celestial, nós estamos vivendo a nossa vida com base naquilo que é terreno. E as preocupações fazem parte da nossa vida terrena. A ansiedade faz parte da nossa vida terrena. Precisamos exercitar a nossa confiança no Senhor. E, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo conclui dizendo: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, a nossa vida aqui é o resultado da nossa vida futura. Aquilo que nós vivemos nessa vida de agora é o que nós experimentaremos na nossa glória futura, é o resultado de tudo isso que nós vivemos aqui. Então, irmãos, é mais que nunca o tempo de viver a nossa vida com base naquilo que o Senhor planejou para que a gente viva. E isso inclui uma vida de total obediência ao nosso Deus. Isso inclui uma vida de abrir mão daquilo que somos para vivermos a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, o nosso corpo está o tempo todo, a nossa mente está o tempo todo trabalhando. Nós planejamos, nós idealizamos, nós sonhamos, mas nem sempre aquilo que nós sonhamos é a realidade de Deus para a nossa vida. E sabe, irmãos, precisamos colocar os nossos pés e viver a nossa vida naquilo que Deus tem planejado para nós. E isso é o que há de mais natural na vida. É o Senhor Jesus Cristo preparar o melhor dele. É Deus ter preparado o melhor através da vida de Jesus para a nossa vida. E é sobre isso que nós devemos basear a nossa vida. É naquilo que o Deus, Criador do céu e da terra, o nosso Salvador, preparou para nós. A nossa vida, quer seja ela a nossa vida prática, quer seja ela a nossa vida espiritual, quer sejam os nossos pensamentos, as nossas aflições, as nossas preocupações, tudo deve estar voltado para aquilo que Deus preparou para a nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo reafirma o seu ministério, dizendo que ele tem o seu alvo no Senhor. E isso ele falou mais de uma vez,
Lá em Filipenses capítulo 2, ele vai lembrar que o nosso alvo é Cristo. Diz que o capítulo 2 vai lembrar que o nosso alvo é Cristo. E sabe, irmãos, devemos lembrar sempre de viver a nossa vida olhando para o Senhor. De viver a nossa vida com base naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Lembremos sempre disso, irmãos. Lembremos sempre daquilo que o Senhor fez por nós. E isso deve mover o nosso coração para estarmos sempre ligados no Senhor. Então que a gente faça como o apóstolo Paulo disse, que a gente não viva a nossa vida no corpo e ausente de Deus, mas que possamos nos ausentar do nosso corpo e estar cada vez mais presente com Deus, em Deus. Que vivamos a nossa vida com base naquilo que Deus preparou para nós. Que vivamos a nossa vida com base naquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Lembre-se disso, o Senhor Deus tem preparado algo muito maior e melhor para a gente na glória futura. A pátria celestial que está reservada para nós não se compara a nada diante daquilo que nós vivemos aqui nessa vida terrena. Então queira viver a sua vida pautado naquilo que Deus preparou para você na glória futura. Fazendo isso, você vai experimentar dias melhores. Você vai viver dias melhores, sem preocupações. Na verdade, sem deixar ser preenchido pelas preocupações. Sem deixar ser preenchido pela ansiedade. E sendo totalmente confiante no Senhor. Exerça a sua confiança em Deus. E queira viver a sua vida com base na pátria celestial. Que Deus te abençoe. E que você viva esse dia lembrando sempre que Deus tem preparado algo muito maior e melhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.